Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte aqui para vocês do canal da ESPN Brasil, aí do Grupo Disney, trazendo as últimas novidades aí para vocês. Então vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN Brasil, participação de Pascoal aí e companhia. Seguir, vamos pro Campeonato Brasileiro, ô Fabrício? Vamos nessa? Vamos lá? E aí, olha a sequência aí. Campeonato Brasileiro neste final de semana, jogos da 8ª rodada. Não é nada, já tá na 8ª rodada. Pois é, vai dormindo pra você ver. O negócio tá indo. Fortaleza e Juventude. Fortaleza que teve uma boa semana aí, goleou pela Libertadores, dá um passo importante para se Continua em casa, né? classificar. Ganhou em casa E continua em casa. O Mirassol recebe o Corinthians. Corinthians que ontem teve a péssima notícia da vitória do Huracan. Provavelmente Corinthians na Sula, só se for para repescagem. Deve ser segundo lugar do grupo. Vitória não ganhou de ninguém até agora. E o Vasco teve... E o Vasco, hein, amigo? Meu Deus. Eu vou falar pra você, é de chorar. Um dos maiores... Sai um dos lágrimas maiores dos olhos vexames do você Vasco. vendo o jogo do Vasco da Gama. Mas eu acho que o Vegete deu uma entrevista muito boa. É verdade. Vasco e Vitória, então. Grêmio, que nessa semana aí tem um empatezinho pela Sul-Americana, vai pegar o Bragantino, que é co-líder do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Bahia pressionados. Próxima semana não vai ser fácil para nenhum dos dois. Sport e Cruzeiro. Cruzeiro eliminado da Sul-Americana. Esporte contratou Antônio Oliveira, hein? Ex-Corinthians. Novo técnico do Tonhão da Fiel. Quem é? Tonhão da Fiel. Tonhão da Fiel. Então tem Sport e Cruzeiro. E o Leonardo Jardim na coletiva para o jogo do Cruzeiro. Não queremos estar aqui, a gente não quer saber dessa competição, a gente não quer nunca mais voltar aqui. Ah, tá curiosa com esse último bloco aqui. Porque quê? nesse último bloco... É o último bloco mesmo, né, Fabrício? Depois é passar direto, né? O nosso último bloco aqui é um longo último bloco, graças a Deus que o papo tá bom. Que ela falou, bom, esse bloco agora tem o... Incomparável! Contra o... E temos também o imbatível. Tem isso? Tem isso, meu senhor. Tem isso. Mas a imbatível é fora de casa, porque em casa ele perdeu pro Bahia. Calma, meu rei. Mas um incomparável. Ele jogou 2 jogos com o Córdoba, o possante Córdoba. Não Vai ganhou jogar nenhum fora, jogo. Pascoal. Vai jogar em Barueri. É. Não, o Barueri é Ah. mando do Palmeiras. Não, mas vai é jogar arrendado fora, pela, não pela é na presidente do Allianz Palmeiras. Parque. O mando de jogo é do Palmeiras. Ah, mas o estádio é da Leila, não é do E Palmeiras. o São Paulo, de maneira usual, dá problema pro Palmeiras. Consegue marcar bem o time do Palmeiras. É um jogo para mim, taco a taco também. Agora, no Flamengo, tem uma coisa aqui, Pascoalzito. Eu estava ali na redação agora há pouco. Veio um companheiro nosso. Ai, Assim, essa redação. falou assim, William, fala uma coisa pra você. Tô insatisfeito com o Felipe Luiz. Eu falei, pô, mas calma aí. Mas calma. Não, sabe como é que é? A coisa não tá dando muito certo. O Felipe Luiz da Libertadores, olha, putz, é um enjoo de ver, o time é ruim. Eu falei, não, o time não é ruim, o Felipe Luiz não é ruim. Não, mas na Libertadores e tal. E aí eu falei assim, mas faz o quê, rapaz? Ele falou assim, não, olha, eu tava vendo aqui, Jorge Jesus tá livre no mercado. Fala, eu falei, pessoal. mas que isso? Mas que Essa é uma isso? sombra que todo treinador do Flamengo Mas ele convive. já vai viver com esta sombra Verdade que também? o Jorge Jesus está no Rio também? Não, aí eu já não tenho essa informação. Eu não tenho essa informação. Sei que uma vez, quando estavam urubuzando o Paulo Souza, ele pintou aí no Rio, foi no carnaval e tal, papapá, eu senti o clima e depois foi embora. Agora, mas já é pressão? Felipe Luiz, é isso aí? Já esse clima Não, todo? Você vai me desculpar, mas eu não sei se tem... perder um jogo, esse é um elenco incomparável, né? Como é o do Flamengo. É. Mas o jogo do incomparável não está fluindo ainda. Na Libertadores. Especialmente na Libertadores. É. Precisa ter... o Cebolinha que está fazendo esse gol, ele está machucado. Machucou de Sim. novo. Entendeu? Vive machucando também. Tem esse problema aliás, são muitas as contusões. Hein? Parece que já está de saída. Estou lendo aí, eu li nas redes sociais, nos jornais, que o Flamengo vai contratar, e para contratar precisa abrir espaços Precisa abrir espaço no elenco. Michael e Cebolinha são os grandes candidatos, porque o Cebolinha recentemente deu uma entrevista dizendo do Grêmio, que queria voltar para o Grêmio, e o Michael no começo do ano, estou vendendo o peixe que eu comprei nas informações aí, que não está se sentindo bem,
tem um lugarzinho que também tem praia ali que tá precisando bastante, viu? Só descer a serra aqui, ele, pô, bacana. Pô, Qual do vai ajudar. Michael? Os dois, aceita os dois. Aceita os dois, porque a gente já tá chorando bastante. Traz a cebola aí, que de chorar a gente já tá acostumado. Eu acho que os dois têm um mercado muito farto no futebol brasileiro, se esse for o caso, né? O Cebolinha é jogador com nível de seleção brasileira. E o Robozinho pode jogar em muitas equipes do futebol brasileiro. Eu acho que pode ser contratado pelos outros 19. Né? Tanto um quanto o outro. Eles têm mercado no futebol brasileiro. Agora, o time está pressionado a dar uma resposta? Eu acho que sim. Mas é contra o Bahia ou é na quinta que vem? Não, eu acho que já contra o Bahia, precisa dar uma resposta. Eu não sei, assim, houve, na minha modesta opinião, e na modesta opinião do Zinho, um equívoco na montagem para esse jogo contra o time argentino, lá em o Central Córdoba. De novo. Por quê? Porque o time foi jogar completinho contra o Cruzeiro, jogou completinho a partida anterior, e chegou para jogar completo também contra o Central Córdoba. Mas a partida anterior não foi pela Copa do Brasil? Aí não jogou completinho, não. Aí Contra o Botafogo da Paraíba não jogou ninguém. Não, no Campeonato Brasileiro. Tá. Jogos do Campeonato Mas aí Brasileiro. foi uma semana antes. Aí, como a imaginação foi o seguinte... treinando e não vai jogar. Então vamos botar para jogar. Para mim teve erro aí. Dava para mesclar. Dava para mesclar para chegar com o time completinho, para não ter o Arrascaeta com peso na perna, o Gerson não jogar bem, né? O Eric Pulgar, que dá aula de volante todo jogo, não conseguiu desempenhar o mesmo futebol, para ter dificuldade, os dois zagueiros com dificuldade, Léo Pereira. Então ali, entendeu? São 2 pênaltis seguidos do Léo Pereira. Não é comum. Um jogador que tem nível de seleção brasileira. Ele não está bem mesmo. Não é comum. Então, não sabe que o lateral esquerdo... Tem tanto lateral esquerdo no Flamengo que dá para escolher quem vai jogar. O Wesley não foi bem, o lateral direito... Eu estou falando tantos jogadores que não foram bem, como o Bruno Henrique não foi bem. Não está vindo bem. Né? Não está jogando bem. Tem os problemas que ele precisa resolver, os problemas que estão agora aparecendo, estão fluindo e vai parar no Justiça Desportiva, como vai parar na Justiça Comum. Então precisa ver como é que a cabeça dele está funcionando nesses 2 casos. A gente viu o Paquetá tomar um cartão amarelo, que foi um lance de jogo, né? Desabou chorando, porque é a pressão que fica. Tem um cidadão atrás do jogador de futebol. Né? Tem um cidadão, tem um ser humano atrás do jogador de futebol. E isso tem que ser analisado. O Felipe Luiz não é para trocar o treinador. Eu também acho. Puxa vida. Eu estava falando do Roger, eu falo do Felipe. Mas não tem ninguém em sã consciência que acha. Mas tem um bando de malucos. Porque o Respostinha já não está gostando, não, meu senhor. Não é? O Respostinha, isso. Conselheiro Miranda também. Tem uns caras que não... Quem cogita a possibilidade de o Flamengo trocar de técnico agora não está em sã consciência. Não, em sã consciência. Até porque tem o Mundial daqui a pouco, Zupac. Mas não é essa consciência. O Jorge Jesus pinga no mercado, os caras já acham que é automática. E eu acho isso tão insano. Porque quem garante que o Jorge Jesus vai chegar... E vai repetir. Mas é mágica. Peraí, só colocar o... Se fosse assim, cara, pagava até mais pro Jorge Jesus e tal, dobrava. O William, aqui, pum, é certeza. Gente, o Zé vamos deixar o Felipe Luiz trabalhar, O Zé pensa de uma maneira diferente a respeito disso aí. Que é a questão da prioridade dada pelo presidente. Sim. Eu não sei se é o brasileiro. Não, mas eu acho que errou no planejamento em relação à sequência de partidas. Porque se eles... colocam, eu acho que, por exemplo, na minha opinião, se ele tivesse colocado o time titular para jogar contra o Central Córdoba no Maracanã, provavelmente o Flamengo teria feito um resultado melhor. Provavelmente teria feito um resultado melhor. Aí, daquele jogo em diante, você administraria da melhor forma a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Se você tem uma condição melhor na Libertadores, aí você coloca o Campeonato Brasileiro e jogaria esse jogo contra o Central Córdoba com maior tranquilidade, com administração de elenco, coloca um time mais, vamos dizer assim, reserva, o cara que não está acostumado, não tem aquela sequência de jogos. Mas você não pode, em pleno Maracanã, tirar os seus principais jogadores para jogar numa partida de Libertadores. Eu acho. Pagando caro aquele jogo, tá? Tá pagando a pressão toda. E sabe o que aconteceu? Tirou os jogadores daquela partida e agora teve que colocar os jogadores titulares de novo. Teve que colocar na quarta contra o Cruzeiro, teve que jogar dessa forma também. Por quê? Porque sabia que se tivesse uma situação
ruim ou adversa, vamos dizer assim, né, da forma como se esperava, ia ter problemas. E aí, mas chegou a hora de dar uma poupada, até pergunta ali no GC. É contra o Bahia, porque o Bahia também deve estar com problemas de escalação e tal. O Flamengo precisa de 2 resultados, 2 vitórias em casa. E também assim... E o jogo é só na quinta, hein? Vamos falar que esse jogo é no sábado, agora sábado e o outro é só quinta. E assim, tem um tempo bom até de recuperação. Qual é a vantagem? Sem viagem. Qual é a vantagem de se investir milhões de reais ao longo dos anos em 2 times se você não puder mexer? Para ficar olhando para o banco e ver quanto jogador bonito, quanto jogador bom no banco, é para poder mexer e não ter tanto impacto na formação. Então, se você tem um time, um elenco farto, incomparável, como diz o Pascoal, que o Flamengo tem, e você não pode trocar 3 ou 4 com o jogo de Campeonato Brasileiro, sendo que você tem na semana que vem um jogo decisivo, não vale a pena ter 20 jogadores bons. Tenha lá 11, 12, 13 e tá bom demais. Economiza o dinheiro. Então, o Flamengo tem elenco para mexer. O Bahia vai vir mexido, porque o Bahia precisa mexer. Ok, Zupa, tem alguém que substitui o Gerson? Que faça a função com a mesma função, a mesma qualidade. O Gerson é um craque. Então, nem o Arrascaeta. Não tem. A Arrascaeta tem? O Palmeiras não tem por lugar desse, ninguém tem. Sim, não, mas o time do Palmeiras é mais... Não tem Arrascaeta, não tem Pedro. Sim, mas o time do Palmeiras é mais independente do que o time do Flamengo. Existe essa diferença entre Flamengo e Palmeiras. Você acha que a Arrascaeta e Gerson são insubstituíveis? São insubstituíveis pela qualidade que tem. Por mais que o Flamengo tenha um ótimo elenco, se você tirar o Arrascaeta e improvisar e colocar um jogador ali que tem uma boa qualidade, porque o Flamengo tem bons jogadores, ele não vai fazer o que o Arrascaeta faz. Mas hoje, quando o Gerson não consegue desempenhar um bom papel, o time do Flamengo sente. Então, assim, é o que eu falo, eu tiro aqui... Não, a seleção brasileira sente quando ele não joga. Eu tiro os principais jogadores. Quem não jogou? Não jogou o Gerson? Sim. Contra o... Córdoba, o Wesley e o Pulgar. Se eu não me engano, tinha mais um, acho que era o Pulgar. O Pulgar. Você tem os 3 jogadores que, naquele instante, eram os melhores jogadores. O Pulgar arrebentando. O Wesley não precisa falar. Sim. Né? E o Gerson também. Num jogo contra o Central Córdoba, respeitando o Central Córdoba, no Maracanã, onde todo mundo estava esperando um jogo, hoje o Flamengo ganha. Você carimba, porque ali você faz um bom resultado, você tem 6 pontos. Era o segundo jogo, se eu não me engano. O segundo jogo era para Tati jogando mal. Sim, você tem 6 pontos. Pô, depois o que acontece? Eu tenho 6 pontos dentro de cada, O Tati era fraco. Entendeu? Tranquilo. Aí eu tenho a possibilidade de administrar na Libertadores, porque eu tenho um bom resultado na Libertadores, e o brasileiro fica muito mais fácil, porque o BAP já externou. A prioridade é o brasileiro. Mas tá assim, se a prioridade é o brasileiro, tá me lembrando até o Ricardo aqui. Aliás, o Ricardo me lembra também que o De La Cruz não vai jogar esse jogo, tá fora, né? Tem essa questão também para resolver. E me lembra assim, se o Palmeiras ganhar, ele pode abrir 5 pontos do Flamengo. O Flamengo perdeu o jogo de mal e tal, colocar reservas. Se o brasileiro é uma prioridade, ele não pode desgarrar. As coisas inverteram nesse momento. Assim, o brasileiro é prioridade, ok. Mas dada a situação da Libertadores, a prioridade de agora tem que ser a Libertadores, eu imagino que seja, na cabeça de todos. 1000 maravilhas. Aí, com o passar do tempo, você vai vendo alguns defeitos. Entendeu? Claro. Agora, você tem que botar na balança. É isso. Você tem que botar na balança. Ninguém é perfeito. E tem que ceder. Tem gente que pede a saída de Felipe Luiz. Aí vem quem? Jorge Jesus aí, Benê. Calma. Tem certas coisas que você não precisa relembrar, entendeu? Viveu. Deixa pra lá. É isso, pô. E você tem ali, aí você tá com a gata lá, o início, tá muito legal. Tudo é dia Nossa lindo. Senhora. Aí vocês comeram num restaurante bom e tal, foram pra casa e foi escovar o dente. Aí tu chegou lá, a pasta tava aberta, tentou no meio. Isso é de menos. Nada. Toalha molhada em cima da cama. Aí aquela toalha que, em vez de botar ela abertinha assim, ele fez aquele... Aí já... Não se importa com isso, Pedrosa? Eu me importo. Eu também. Você se importa pelo vídeo? Não, isso não me... Eu me importo. Eu me importo. O que te importa, Benê, se você chegou, olhou e falou, isso aí não me pegou. Isso aí eu tô triste. Não pode, vou ser cancelado. Então não Vamos mudar de assunto. Vem aqui a tabela, Benê. Jogo do Exalta Samba, sábado. Vamos pra uma boate? Nossa, eu tô afim de ir num barzinho. Tomou uma cerveja. Acabou contigo. Você se importa se eu fumar um cigarro? Sim, vai embora. Vai ser cancelado. Vocês perguntaram, Não, tá pô. certo. Vem aqui a Sinceridade. tabela, Benê, com a Agora, tabela. vamos dar uma pedalada às 6 da manhã. Agora. Bota despertador. Escolhi o garoto era maluco.
Escolhi o garoto errado. A maioria dos meus dates é, vamos correr? Vamos malhar a perna junto? Cada um na sua Aí no tribo, final Vene. da corrida compra aquela foto do fotógrafo, né? Exato, Dos dois, exato. aquela foto bonita. Compartilha a meta do relógio. Isso. Tá vendo? Poderia ser a gente, mas você não colabora. Sextou, hein, Pedro? Tem alguém vendo? Tem alguém. Olha aí, gosta de TV aberta. Ou gosta do Venê, né? Alguma coisa. Bota aí a tela. Olha a tabela aí, ó. Palmeiras em primeiro com o Bragantino. O Flamengo é o terceiro com 2 pontos, né? Atrás com 13. O Fluminense também ali empatado em pontos com o Cruzeiro, só que em quinto pelo critério de desempate. E o Bahia seguindo em sexto com 12 pontos. Ai, vamos virar essa página, Pedrosa? Não precisa. Não precisa virar a página. Nessa tabela, a gente... Não precisa? Não. Deixa aí, não precisa não. Ah, tá. Pensei que tu tava lendo legal. Falei, será que eu não tô lendo legal, Vinícius? Será que eu tô lendo aqui? Cara, o Bragantino tá bem. 5 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Mentira, 5 vitórias seguidas, não Olha é nem só, sem o perder. Bragantino fez ano passado ruim, né? Mas em 2023 ele fez um bom Campeonato Brasileiro. Em algum momento até tentou buscar a liderança. E o Cruzeiro, pra mim, é um time que, querendo ou não, Leonardo Jardim, mal comparando, foi o que aconteceu em 2019 com o Jorge Jesus, que ele foi eliminado da Copa do Brasil logo no começo, e agora o Cruzeiro está sendo eliminado da Copa Sul-Americana. Ou seja, vai priorizar totalmente aí o Campeonato Brasileiro. Eu achei que ia acontecer com o Bahia. Eu achei que o Bahia ia bem nas competições internacionais, isso está acontecendo, e que talvez o Brasileirão, por isso, ia ficar mais escanteado. Vamos virar essa página, Pedrosa. Não... Olha aí meu fogão. 8 Pra pontos. quê? 8 pontos, meu Deus do céu. 12º colocado. Cadê o Vascão? Tá pertinho de mim. 1 pontinho. 7 pontos tem o Vasco em 14º. Vai, pega o Aí. Vitória. Se perder, vai pro Z4. Gente, eu tô olhando aqui, Vene Casagrande. Eu tô a 1 ponto da zona de rebaixamento. Contrato e assina logo da Copa do Brasil. Eu me recuso a fazer essa... Eu era Pedrosa especialista já nessa avisou, conta. Botafogo não briga mais. Já. Eu já cravei. Eu cravo. Eu 8 não. pontos de diferença pro líder? Chance Eu zero. não. Pra mim, fogão ainda briga. Com o Campeonato Brasileiro? 2026. 2025. Você não gosta de dar presentinho pra gente? Mas olha aqui, quanto que eu sofro que vocês 3 estão anos de sofrendo. gracinha comigo. 3 anos sofrendo. Calma que 2025 tá no começo. Olha aí, esse é o momento mais difícil da temporada. O Flamengo iniciou a preparação para encarar o... Me respondesse na volta. Qual? Sobre prioridades do Flamengo na temporada. Mudaram ou não? O elenco do Flamengo se reapresentou em meio ao momento mais turbulento dessa temporada. Já são 2 partidas sem vencer em jogos que custaram a liderança do Campeonato Brasileiro e também deixaram a vida do rubro-negro na Libertadores complicada. O próximo desafio será contra o Bahia no Maracanã neste sábado pelo Brasileirão. Mesmo com uma partida que deixou a desejar no empate contra o Central Córdoba, a tendência é que o técnico Felipe Luiz não faça muitas mudanças na equipe e vá mais uma vez com força máxima. Para enfrentar um momento complicado, o time terá seu 12º jogador presente. Mais de 44 mil ingressos já tinham sido vendidos na última parcial e a expectativa é de Maracanã lotado. A diretoria atendeu os pedidos e abaixou o preço dos ingressos, que tem meia entrada por R$ 30 no setor sul. O momento é difícil, mas o time e a torcida esperam jogar juntos para o rubro-negro tentar voltar à liderança do brasileiro. E já tem informações aí, Pedrosa, trazendo essa chegada aí do Fernando Diniz para o Vasco da Gama. Vene Casagrande. Tá em crise, chama o Ceni. É isso. Nunca venceu o Flamengo como treinador. Isso precisa ser dito. Mas será que tabus estão aí para serem quebrados? Ô, vai se calmar, Fernanda Mar. Eu, hein? Vene, fala para mim, antes de falar desse confronto, em relação ao planejamento do Flamengo na temporada. Alguma coisa mudou? Você trouxe aqui que, obviamente, o foco total do Flamengo é o Brasileirão. Paralelamente, a gente analisou várias vezes em que escolhas do Flamengo eram sempre poupar e acabavam sendo na Libertadores. Isso vai mudar? Como está sendo o planejamento do Flamengo? Alguma coisa foi conversada? Conta pra gente, Benito. Antes, só uma atualização do bom VT do Daniel. Mais de 53 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de sábado, ou seja, o amanhã. Então, promessa de casa cheia no Maracanã, mais um jogo. E, de fato, a diretoria errou em aumentar o valor dos ingressos e agora acertou em diminuir. E a gente vê aí qual é o resultado, a torcida voltando a comparecer. Em cima do seu questionamento,
Ontem eu estava conversando com uma pessoa do Flamengo e essa pessoa me explicou o seguinte: Vene, a gente esperava chegar nesse momento da temporada podendo ter a oportunidade de gerenciar melhor a minutagem dos jogadores. Ou seja, com outras palavras, poupar vários jogadores em determinados jogos. Só que o começo ruim na fase de grupos da Libertadores e o placar magro no jogo de ida da Copa do Brasil fez com que eles mudassem esse planejamento. E faz sentido, porque assim, eu fiz aqui a listagem dos próximos jogos do Flamengo. Flamengo e Bahia, Brasileirão. Flamengo e LDU, jogo importantíssimo pela Libertadores. Flamengo e Botafogo, Brasileirão, jogo importante também. Flamengo e Botafogo da Paraíba. Flamengo, Copa do Brasil. 1-0 só. Ou seja, teoricamente não pode botar o time inteiro reserva, porque precisa fazer um resultado dentro do Maracanã. E depois, Palmeiras e Flamengo, lá em São Paulo. E para finalizar essa sequência terrível para o Flamengo, Flamengo e Deportivo Táchira no Maracanã. Então, quando eles imaginavam que poderiam estar poupando alguns jogadores na reta final da fase de grupos da Libertadores, eles não vão poder fazer isso. Pelo contrário, eles vão ter que botar o que eles têm de melhor. Então mudou totalmente o planejamento do Flamengo. E não vai poupar em lugar nenhum aí, velho? Vai ter que poupar, só que em determinado momento você vai ter que forçar um jogador ou outro. Por exemplo, o Arrascaeta, um De La Cruz. Então, te respondendo, a prioridade continua sendo o Campeonato Brasileiro. Isso não vai mudar. Vai ser a prioridade do Campeonato Brasileiro até a reta final da temporada. Mas, se em alguns jogos eles poderiam estar poupando alguns atletas, agora eles não vão poder. Ô, Lucas Pedrosa, e aí eu acho que o futebol brasileiro, com esse calendário, com o aumento de intensidade do que a gente tem entendido de futebol aqui no futebol brasileiro na última década, a gente está mudando o nosso perfil de jogar, é natural, o futebol, ele muda a cada década, tá? Se a gente for olhar o futebol de 10 anos, de 20 anos, tudo muda, as coisas vão mudando mesmo. Tá todo mundo evoluindo e entendendo, né? E talvez ali em algum momento o Flamengo entendeu que vou poupar uma peça, 2, 3 peças, que foi o caso do Central Córdoba aqui no Maracanã. E não tá mais tão simples assim. Vai ter que começar se entendendo durante a temporada. Cara, como é que a gente vai fazer? E agora talvez esticar um pouquinho a corda no momento que o Flamengo talvez não esperava esticar, em pleno maio ainda. Olha essa sequência importante. Jogos decisivos dentro do Brasileirão, dentro da Libertadores e dentro da Copa do Brasil. Todo mundo vai oscilar em algum momento, Fernanda. É fato, não vai ter um time de ponta a ponta na temporada conseguindo ser hegemônico, podemos dizer assim. O Flamengo é um grande exemplo disso. Como eu já falei aqui, existe algum elenco melhor do que o Flamengo hoje no Brasil e talvez na América do Sul? Eu tenho certeza que não. Mas mesmo você tendo um elenco recheado de grandes jogadores, mexer 3 peças, 4 peças, desconfigura um pouco do que é aquela equipe. Então, assim, além do calendário ser pesado, a gente só vai conseguir resolver esse problema, repito, quando no ano que vem, nos próximos anos, o calendário do estadual for reduzido. Porque aí você vai ter menos datas, você vai ter menos jogos, mais tempo para se preparar e um calendário mais tranquilo. Nessa temporada, Fernanda, olha, eu tô curioso, eu vou dizer essa palavra, tá? Curioso para saber como é que vai ser o pós-mundial. Porque o Flamengo vai ter uma oportunidade, assim como o Botafogo e o Fluminense também, de se apresentar para o mundo inteiro. Vai ter que jogar sério, porque senão vai ser saco de pancada, a verdade é essa. Botafogo pega PSG e Atlético de Madrid. Flamengo pega o Chelsea. O Fluminense, se eu não me engano, é o Borussia, que é o mais forte do grupo do Fluminense. Então assim, cara, tudo bem que eles vão estar em final de temporada, mas a intensidade do futebol de lá é completamente do daqui. E se os times brasileiros estão sofrendo numa Libertadores e numa Copa Sul-Americana contra Carabobo, contra Central Córdoba, imagina só quando pegar esses times. Então assim, eu tô preocupado, cara. Eu tô preocupado e isso é o reflexo do calendário do futebol brasileiro. Ô, Vene Casagrande, essa preocupação a gente fala desde o início do ano aqui, quando no ano passado a gente já viu um Botafogo sofrer pelas datas do Mundial com o Brasileirão e a Libertadores, foi uma sequência... Notícias do dia aí, do Mengão aí. Além de Alex, João Félix, Flamengo estuda a proposta por Facundo Escolhido do River Plate. Facundo Escolhido do River Plate está na mira do Mengão. A diretoria está focada em João Félix, mas estaria havendo outra possibilidade no mercado da bola para a disputa do Super Mundial de Clube no meio do ano. A ideia seria conseguir pelo menos 4 contratações além de Jorginho. O Flamengo está de olho na possibilidade de contratar João Félix para o decorrer da temporada no futebol brasileiro, mas o português pode não ser o único reforço aí a chegar na equipe de Felipe Luiz. João Félix surgiu como um dos maiores promessas do futebol, mas nunca conseguiu atingir o nível esperado por
todos. Agora uma promessa sul-americana pode seguir os caminhos do rubro-negro. Colindo está valorizadíssimo no mercado da bola. E o Flamengo quer aí a contratação desse grande jogador aí, argentino. Facundo Colindo aí seria um atacante aí rápido, versátil, que pode atuar até no meio de meio atacante.